Bom, então vamos lá, continuando nossa aula, nessa segunda parte, eu terminei falando sobre a questão do vício intrínseco, né? Oi? Segundo o STJ, de que a seguradora não tem obrigação de pagar a indenização se o problema for do... Oi? Se o problema for do fabricante. Então, aquele exemplo que a gente terminou, que na última aula que a gente estava falando, houve a batida do veículo e restou provado que o problema foi do freio, né? Então, aí, a princípio, a seguradora não tem obrigação de pagar por esse carro, ela provando que era uma questão de vício redibitório, de defeito oculto, né? E aí, quem tem que arcar com esse prejuízo seria a fabricante, tá? Então, ela seria até parte legítima seguradora se eventualmente ela fosse acionada pelo segurado para poder receber a indenização desse problema que ela teve com o bem. Então, esse direito que eventualmente o segurado tenha, se for constatado um vício redibitório, é contra a fabricante e não contra a seguradora. Bom, outra observação que está no artigo 785 do Código Civil é que o seguro de dano não é personalíssimo. Lembrando que a gente está fazendo uma diferença entre seguro de dano e seguro de pessoas. De uma maneira geral, o seguro de dano, ele faz cobertura de coisas, né? Então, ele não é personalíssimo. Por isso, isso aí está no artigo 785 do Código Civil. Por isso que existe aí os apólices de seguro, que estão lá regulamentados no artigo 760 do Código Civil, que diz que esses bilhetes de seguro, eles podem ser transmitidos para uma terceira pessoa. E essa transmissão pode se dar nominativamente à ordem ou ao portador. Em resumo, quando a apólice ou o bilhete é nominativo, o próprio nome já diz, né? Ele está indicando o nome do segurador, do segurado, do representante desse segurado ou do terceiro beneficiário. E essa transmissão, ela se dá através de proteção civil ou até por uma alienação. Ou eu vendo ou eu cedo civilmente esse bilhete para alguém. Quando a apólice ou bilhete de seguro é a ordem, ela é transmitida através de um endosso. Nesse endosso, eu tenho que mencionar expressamente o endossatário, o beneficiário que vai receber esse negócio. Já na apólice de bilhete ao portador, eu apenas faço uma tradução simples e a pessoa tem esse seguro. Logicamente, repetindo, isso só é possível, né? Principalmente nesse último caso, que eu só transfiro o seguro e quem está de posse nele tem direito a ele, isso só é possível em seguro de dano de coisas, não para seguro de vida, por exemplo, que se refere a pessoas. Então, vamos lá. Se eu tenho um cartão de Unimed, repetindo o exemplo que eu dei, eu não posso pegar esse cartão e transmitir para uma pessoa. Estou vendendo meu Unimed para alguém, né? Vou vender mais barato, mesmo porque a Unimed não tem um preço, você não paga parcelado por ela, você paga por execução continuada. Cada valor é um prêmio, né? Então, você não tem como vender, repassar, ou por sessão, ou eu simplesmente entregar o cartão para uma amiga minha que eu sei que ela está precisando, entregue para ela poder usar no meu nome. Isso aí é até falsidade ideológica, né? Configura até crime isso aí. Então, ele não se dá por tradução simples quando é seguro de pessoas, mas seguro de coisas sim. Por exemplo, quase todas as coisas que a gente compra hoje em loja tem seguro embutido. Um ventilador, uma cama, uma geladeira. Aí, imagina que é o aniversário, Dia das Mães. Dia das Mães agora, semana que vem. Aí você vai numa loja e compra um relógio para sua mãe. E nesse relógio tem um seguro que você pagou por ele, né? Um relógio caro, aí tem um seguro, você foi lá e pagou por esse seguro. Beleza. Aí quando você entregou o relógio para sua mãe, lá tem o bilhete do seguro. Aí você fala, ó, mãe, esse relógio aqui,
senhora tem uma garantia estendida. A garantia estendida, que é a garantia contratual, é o seguro da coisa, né? Mãe, a senhora tem o seguro de mais 1 ano desse relógio aí. Se ele estragar, só a senhora levar lá na loja e eles trocam para a senhora. Beleza, essa é a garantia estendida, que não se confunde, repetindo, com a garantia legal, que é do vício redibitório sobre a coisa, tá? Tá lá no 445 do Código Civil. Enfim, se tem a garantia estendida e ocorrer um problema, você fez aí uma transferência, um apólice do bilhete ao portador. Ou seja, você comprou, a nota fiscal veio no seu nome, passou no seu cartão, mas se você deu de presente, quem é o consumidor? Quem é o destinatário final? Não é você, é para quem você deu de presente, que é sua mãe. E mesmo assim, você não vai dar para ela a nota fiscal do produto, porque seria até deselegante você dar um presente para alguém e entregar a nota fiscal. Mas com o produto vai o seguro. Então, se esse objeto der um problema, mesmo que foi você quem comprou, a sua mãe tem direito, por lei, de chegar lá e trocar. Minha filha me deu de presente esse relógio, quero trocar porque ele não está funcionando. Isso aí é o apólice ou o bilhete ao portador, que é muito comum de ser feito, por exemplo, seguro de carro. Quando você vende o carro, você pergunta para a pessoa, fulano, eu vou te passar o carro com seguro. Então, só que nesse caso do carro com seguro, se ele está garantindo o veículo, ele não garante a pessoa. Então, se o veículo foi passado e o seguro estava dentro dele, quem pegou o carro está com seguro também, está segurado, porque o seguro é do carro, não é da pessoa. Então, mais um caso aí do apólice ou bilhete à ordem, mesmo que você tenha sido no seu nome esse seguro. O que não acontece, repetindo, com seguros de pessoas. E lembrando o que eu já tinha falado na aula passada, da semana passada, né, a respeito do artigo 786 do Código Civil, que é reforçado pela súmula 188 do STF, que diz o seguinte: sendo paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos do valor respectivo, o segurador é quem pagou a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Então, o segurado, todos os direitos que ele tiver contra o autor do dano, a partir do momento que foi pago esse seguro, a seguradora se subroga-se nesse direito. Então, aqui nós temos, repetindo, expressões jurídicas dessa matéria: segurador, segurado, beneficiário, o sinistro, prêmio e a indenização. Então, a indenização é quando ocorre o sinistro e eu quero receber pelo que eu paguei através do seguro. Esse é aquele caso que eu dei de seguro de terceiro, né? Por exemplo, meu carro, eu pago o seguro do veículo que cobre danos a terceiro. Beleza. Só que a seguradora, então, que a gente já estudou, ela tem um prazo, né, para poder cobrir. Ela não pode se negar a cobrir o seguro se você pagou por ele, alegando que ela tem que conferir as razões desse seguro, por exemplo. Então, ela tem um prazo para pagar. Aí você tem a cobertura do seguro de terceiro, vira para o cara que bateu no seu carro e fala assim: olha, preocupa não que eu vou acionar o seguro, você divide comigo a franquia, que é uma prática que o pessoal faz. Minha franquia é 2.000, foi você que bateu, mas se você pagar a minha franquia, por exemplo, seu carro aí deu um prejuízo aí muito maior, você vai na seguradora, a seguradora cobra. Cuidado com isso, porque exatamente do artigo 786. Veja bem, gente, lembrando, inclusive, matéria nossa de responsabilidade civil, o abuso de direito gera um ato ilícito. Você tem direito, a seguradora, se você pagou por dano de terceiro, o seu direito é acionar a seguradora e ela gerar indenização rápida. Agora, a seguradora tem direito de investigar isso, porque o abuso de direito incorre em enriquecimento ilícito. Quer dizer, alguém está se enriquecendo às custas. É como se outra pessoa que não pagou o seguro tem direito de seguro. Olha, veja bem o que acontece. Se a seguradora provar que esse terceiro estava errado, o que hoje não é difícil pelas filmagens que a gente tem,
ela tem direito de entrar com a ação contra o terceiro, porque ela tem prazo para indenizar esse terceiro, né? Repetindo, se você pagou, você tem direito à indenização conforme a lei estipula. Então, o terceiro vai lá, manda arrumar um veículo, beleza, seguradora vai na autorizada, manda a oficina fazer todo o levantamento, o conserto do veículo deu 5 mil, ótimo, beleza. Só que depois a seguradora pega ali todas as provas e vê que o terceiro que bateu no seu carro, ela se subroga no seu direito que você poderia cobrar, né, isso do terceiro, e ela tem direito de entrar com ação contra o terceiro e cobrar dele tudo que ela gastou, porque quem deu causa ao sinistro foi o terceiro, não foi você. E é o que está descrito aqui no artigo 785 do Código Civil, aliás, 786 do Código Civil, reforçado pela súmula 188 do STF. Beleza. Fechando essa matéria, qual seriam as modalidades de seguro, então? Seguro de dano, geralmente associado a coisas. O bem segurado, essa garantia prometida, ela não pode ultrapassar o valor da coisa no momento da conclusão do contrato. Isso, segundo o entendimento do artigo 778 do Código Civil, sob pena de ser declarado nulo, né? Você está fazendo vários seguros sobre a mesma coisa. Bom, quanto aos riscos do seguro, esse risco compreende os prejuízos resultantes ou consequentes dele, conforme que você contratou, né? Que é o artigo 779, que a gente deu exemplo também. Por exemplo, seguro de carro. Tem gente que faz seguro de carro só de lataria. Eu, por exemplo, faço seguro de carro só de furto e roubo. Eu não faço seguro de batida, porque eu entendo que, de repente, pelo o carro que eu tenho, a data dele, o veículo que eu tenho, não compensa eu fazer cobertura de batida, de mecânica, nem nada. Eu posso fazer cobertura, se eu quiser, às vezes, só de lataria, não de mecânica. Então, tem vários tipos de seguro, né? Eu não sou obrigada a pagar o seguro que a gente chama total, né? Então, você pode fazer essa cláusula que a gente já mencionou aqui, que é uma cláusula de rateio. Assegurar em partes ou conforme o contrato aí do seu bem. Bom, agora, isso não ocorre no seguro de pessoas. No seguro de pessoas, eu faço seguro para protegê-la também, conforme a cláusula, né? Contra riscos de morte, contra comprometimentos de saúde, contra incapacidade por trabalho, contra acidentes. Então, é muito comum o seguro de pessoas, né, nessas lojas de departamento que agora viraram financeiras, né? Até me assusta entrar dentro de uma loja de departamento e ver ela funcionando como banco, né? É o que está acontecendo, porque hoje o melhor negócio do mercado é seguro e é atuar com empréstimo de dinheiro através de financeiras, né? Que seria o tal do mútuo. Então, é um excelente negócio, ou seja, você pega o dinheiro emprestado da loja para poder pagar a loja. Então, você está pagando o mesmo produto 5 vezes. Tem gente que paga sem perceber, 5 vezes o mesmo produto. Mas é um mercado que a gente aprendeu assim, funcionar dessa forma, infelizmente. Então, veja bem, você tem um cartão X numa loja que cobre um seguro no caso de desemprego. Isso é um seguro de vida. Aí você fez um cartão de um supermercado e lá tem um seguro-desemprego também. Beleza, sem problemas. Aí você vai no outro lugar que tem um cartão. Então, veja bem, gente, vou dar uma dica preciosa para vocês, ainda mais agora na crise. Por isso que eu falo que é na crise que aumenta muito as ações, a demanda em busca do judiciário, né? É na crise que a área da advocacia ou a área do direito, de uma forma geral, ela é procurada, muito procurada. Porque olha o que vai acontecer agora. O que eu conheço de gente que tem diversos cartões, porque as lojas te empurram o cartão, você recebe sem nem perceber. Às vezes você nem pediu o cartão e eles mandam pelo correio, ou nem manda pelo correio na hora que você vai fazer uma compra na loja, você descobre que você tem um cartão. Aí a pessoa fala, você tem um crédito autorizado, por que você não usa o cartão? Você fala assim, mas eu tenho cartão?
Tem, foi autorizado para você. Mas eu nunca peguei o cartão. Não, basta você fazer uma senha aqui agora que já libera. É desse jeito, nem cartões estão pedindo mais. Beleza. Eu vou dar nome aos bois, tá? Você tem um cartão da Riachuelo, aí você tem um cartão da Renner, aí você tem um cartão do Carrefour, aí você tem um cartão das Casas Bahia, você tem um cartão da Ricardo Eletro e vai tendo vários cartões. Ótimo, fique bem atento. Vá atrás para saber se no seu cartão você não está pagando aí R$5, R$4, R$2 a mais. Peça fatura ou investigue pelo que você tem pago. Leia a sua fatura. Eu posso te afirmar que boa parte desses cartões está sendo cobrado de você um valor de seguro e você não viu. E está pagando sem saber. Esse seguro vem na forma de R$1,50, tem loja que cobra R$2, tem loja que cobra 5, tem loja que cobra 7, você está pagando isso, nem viu. Beleza, ótimo. Aí você foi demitido. Dica: vá atrás do que você pagou, porque você tem direito a acionar esse seguro e receber de todos eles o seguro por desemprego, se tiver. Quase todas essas empresas que viraram agora financeiras, esses exemplos que eu dei, estão cobrando seguro, inclusive no caso de demissão, tá? E você paga, e exatamente nesse momento que você tem direito de acionar. Em média, esses seguros que eles pagam aí é R$3.000, R$2.000. E se você tem 6 cartões e tem 6 seguros, você pode acionar os 6, porque não é um seguro de coisa, é um seguro de pessoas, entendeu? Não tem preço, né? O seu valor por essa demissão, né? Então, corra atrás. E o que acontece, né? Porque o que essas financeiras ganham, esses exemplos que eu dei? Elas ganham na ignorância das pessoas que não sabem os direitos que têm, né? Então, se você pagou, que bom que você pagou e não saber. É o momento de você acionar e querer a indenização por isso. E, dependendo, olha a dica que eu vou dar. Olha a pergunta que você já tem condições de responder isso. Imagina que você pagou aí 6 meses disso aí e não sabia, porque você não autorizou. Além de você ter direito ao seguro que ele te comprometeu, porque você pagou, você tem dano moral, porque seu nome foi envolvido em negócio jurídico inexistente. Então, você tem tanto seguro, acionar esse seguro, ele te indenizar e depois você tem a ação de dano moral por ele. E aí eu fico a pergunta no ar, vocês questionam isso, investigam isso, que a gente já falou sobre isso em sala. Quanto tempo depois? Aí nós estamos falando de prescrição e decadência. Quanto tempo depois que eu paguei, professora, e que eu tenho direito de acionar, se eu for demitido, por exemplo, quanto tempo depois eu tenho direito de acionar esse seguro? Vai lá em matéria de prescrição. E quanto tempo depois eu posso pedir ainda o dano moral? Bom, uma estratégia jurídica é primeiro acionar o seguro, receber e depois entrar com dano moral. Em suma, é isso. Mas quanto tempo depois? Fica essa pergunta no ar. Investiguem aí, porque é o que vai acontecer. Muita gente pagou e vai perder seus empregos e nem aciona isso, porque nem sabe que tem direito a isso. Bom, voltando. Terminamos, então, aqui o seguro de pessoas. Esse seguro de pessoas, ele está no artigo 789 até 802, são 3 artigos, né? Porque, no mais, ele repete todo o raciocínio do seguro de dano. Enfim, terminamos essa matéria de seguro. Os demais contratos, eu pedi na forma de que vocês fizessem o trabalho. Tem a data da postagem do trabalho, salvo engano, é semana que vem. E depois nós faríamos uma live tirando dúvidas desses outros contratos, porque vocês vão apresentar os outros contratos. Então, na verdade, a nossa live, deixa eu ver a data aqui, só para confirmar que eu até anotei. Vocês têm que postar o trabalho, a última data da postagem é dia 13 de maio, que é semana que vem. E depois nós vamos estar tendo uma live, depois da última data, que vai ser na nossa aula, possivelmente dia 18 ou dia 25.
nós vamos estar, vocês vão estar apresentando esses trabalhos, tá? Então, já estou falando adiantado, aquele fórum que eu postei, que é... Hoje eu tô aqui em casa, ó. Eu tinha até esquecido, mas se tiver um jeito aí, se você quiser que eu vá aí hoje... Bruna Meireles, desliga seu microfone. Agora na parte da manhã, se você quiser, eu vou aí. Oi. 1 minuto. Bruna? Então, o Fórum 3, que é pesquisa em grupo cooperativo, de estudo dirigido, eu dou uma dica para vocês. Divida com o seu grupo o que é que cada um vai falar, tá? Então, eu estou vendo aqui os grupos que já começaram a postar, por exemplo, teve gente que fez a postagem até individual. Quem quisesse fazer em grupo, podia ser feito em grupo, né? Eu disse que o grupo poderia ser de até 4 pessoas. Então, cada um vai escolhendo o tema que vai falar, tá? Por exemplo, eu vou seguindo a ordem. A primeira postagem da Marcela. Aí, eu já vou pela Marcela. Marcela, qual tema você quer falar? Aí a Marcela vai escolher lá. Eu quero falar da comissão. Então, a Marcela vai resumir para nós a comissão. Aí, depois que a Marcela falar da comissão, eu vou dar um prazinho para alguém tirar dúvidas ou querer complementar. Aí vem o segundo trabalho aqui, postado pela Sara e pelo Fábio. Aí eu pergunto, Sara, Fábio, qual tema vocês vão querer falar? Professora, a gente quer falar da agência de distribuição. Beleza. Aí eles vêm e falam, e eu dou um outro prazo para alguém tirar dúvidas. Portanto, na nossa live, que é depois dessas postagens, vão ser 2 lives também de aula em cima desses contratos, tá? E assim sucessivamente. Depois, o próximo trabalho, que é da Marcela Velasco, da Ana Carolina, do Ibrahim e do Ian. Aí eu pergunto para eles, qual vocês querem falar? E eles falam, professor, a gente vai falar do transporte. Beleza. Aí eles resumem o transporte, eu abro um prazinho para alguém tirar dúvidas ou complementar. E assim sucessivamente até terminarmos esses contratos aqui, tá? Então, logo depois da postagem, portanto, não é semana que vem, porque se ainda semana que vem é o último prazo de postar, vocês têm até meia-noite para fazê-lo. Mas seria na próxima aula de live, a gente vai revisar esses contratos aqui, fechar. Lembrando que esses contratos não caem na prova, tá? Matéria da prova é o que está postado lá no EAD em videoaula. Bom, hoje nós vamos, então, nesse momento, começar a falar da responsabilidade civil. E eu vou, assim que eu terminar essa aula, postar também um material de responsabilidade civil conforme a matéria que eu for dando aula, tá? Então, eu prefiro complementar, fazer a postagem conforme eu for dando aula, que vai ser a leitura para vocês fazerem e para a gente debater também questão em fórum. Bom, vamos lá. Outra coisa. Eu pedi para vocês assistirem aquele filme Obrigado por Fumar. Só que eu procurei esse filme, Netflix não tem, procurei na Amazon, não tem, e fui no YouTube, não tem o filme. E tem ele, mas em sites que não são oficiais, né? E aí é difícil, por conta de vírus e essas coiseiras todas. Então, o que eu escolhi? Eu não vou falar desse filme, não vou trabalhar mais com esse filme, seria super interessante, porque ele fala da indústria de fumo, e é um dos trabalhos que eu quero fazer com vocês a respeito da responsabilidade civil da Crouse Souza aqui no Brasil, né? Mas, enfim, não deu certo. Se até o final do nosso semestre ele baixar no YouTube, a gente volta a falar dele. Mas eu substituí por outra obra esse trabalho. Ao invés do filme Obrigado por Fumar, nós vamos trabalhar o livro O Mercador de Veneza. Ou o livro ou o filme que eu achei no YouTube. Então, eu vou postar o outro fórum que vai ser sobre o Mercador de Veneza. Por quê? No Mercador de Veneza tem contratos, né? Que a gente pode trabalhar, inclusive no caso lá do contrato de navio, que acaba falando de transporte, e tem um contrato também que eles fizeram de empréstimo, que é a nossa matéria. Enfim, a gente pode estar trabalhando o contrato e tem a questão do direito que é desenvolvido ali na época que teve influência no nosso direito também. Então, eu vou trabalhar o Mercador de Veneza.
E outro texto que eu quero trabalhar com vocês, eu nem sei onde que eu pus o livro, é o caso dos exploradores de caverna. Esse texto, esse livro é ótimo, tá? Aqui, ó, ele é pequenininho. Não dá para vocês verem que vai ficar ao contrário. É o caso dos exploradores de cavernas. É um julgado, uma situação fictícia, e que eles desenvolvem um julgado em cima dessa situação. Então, quem tiver interesse, já dá uma lida nisso aqui, que eu vou trabalhar no fórum para a terceira VA também, tá? Bom, vamos lá, falando de responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil no Brasil, ela se resume na atual norma, né? no atual ordenamento jurídico, ela se efetiva com a indenização pecuniária. Então, nessa aula eu vou dar uma visão geral da matéria, tá? E depois a gente vai trabalhar alguns artigos aqui. Bom, então, veja bem, o que nós estudamos para falar de responsabilidade civil até agora no direito civil? Primeiro, vocês compreenderam o que é capacidade, estudaram os dois tipos de pessoas, pessoa física e jurídica. Depois, vocês estudaram em Civil 1 os bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, né? Que aí vem o principal e o acessório, né? Desses bens decorre o principal e o acessório. Depois, vocês estudaram numa hermenêutica sistemática. Depois estudaram pessoas, bens, vocês foram lá e voltaram com negócios jurídicos, que é o artigo 104, né? Que vai falar lá que o negócio, para ser válido, requer o agente capaz, o objeto lícito possível determinado, a forma prescrita e não defesa em lei. Terminando os requisitos desse negócio, então a escada pontiana, o resumo da escada pontiana é exatamente na matéria de negócios. O primeiro requisito que você tem que ter é vontade, depois você tem a validade, que na validade que a gente estuda os vícios de consentimento, né, e os vícios sociais, que são erro, dolo, fraude contra credores, que é o único vício social, simulação, estado de perigo, coação, etc. Terminando essa parte lá de negócios jurídicos, vocês estudaram obrigações. E o conceito de obrigação é qual? O conceito de obrigação é vínculo jurídico entre credor e devedor que, se não respeitado, gera a responsabilidade civil. Então, veja bem, estamos falando de responsabilidade civil. A responsabilidade civil tem como pressuposto uma obrigação, uma relação obrigacional. E essa relação obrigacional jurídica, ela decorre de um vínculo jurídico. Portanto, se eu tiver uma obrigação que não é jurídica, ela não incorre em responsabilidade civil. Quando a gente fala, então, uma coisa está ligada à outra. Eu só tenho responsabilidade civil quando eu tenho uma obrigação civil. Entenda-se obrigação civil como vínculo jurídico. Então, tem que ser jurídico para dar esse vínculo e criar esse dever, que é a responsabilidade civil. Bom, a responsabilidade civil, ela decorre do ato ilícito, mas também do ato lícito. Eu não tenho responsabilidade civil só do ato ilícito, mas também de um ato lícito. E mais, a responsabilidade civil, ela também não é só pecuniária. Nós temos uma exceção no Brasil, que é a prisão civil, né? Então, vou fazer um paralelo. Como se dá a responsabilidade penal? Responsabilidade penal, ela se dá com multa, interdição de direitos, detenção, reclusão. Responsabilidade civil se dá, de maneira geral, pecuniariamente, que é com dinheiro, e numa exceção com a prisão civil, que é no caso da pensão alimentícia, por força do Pacto São José de Costa Rica, que admitiu a prisão civil apenas no caso da prestação de alimentos, certo? Emenda Constitucional 45 de 2004, depois dá uma lida nela. Bom, então, resumidamente, responsabilidade civil pecuniária ou através da prisão civil. Bom, vamos lá. Então, quando
voltando lá, quando eu falo em responsabilidade civil, que eu falei que é de ato lícito e ilícito, vamos dar um exemplo de ato ilícito. Alguém me difamou nas redes sociais, eu tenho provas disso. Então, eu vou entrar com danos morais, porque essa pessoa praticou um ato ilícito. Qual a razão do dever dela me indenizar? Dever dela de me indenizar? É de indenizar uma prática de ilícito, porque é um vínculo obrigacional entre as duas partes, e esse vínculo obrigacional decorre da boa-fé objetiva. Então, as partes devem se proceder uma com as outras de boa-fé. Boa-fé, inclusive processual, e boa-fé também das obrigações, né, cívicas, de civilidade. Então, me desrespeitou, praticou inclusive um crime, que é no caso de difamação, e isso repercute na esfera civil com o dever de indenizar. Ótimo. Qual é a obrigação? Do que decorre essa obrigação de indenizar? Por descumprir aí, inobservar o princípio da legalidade. Ou seja, de observar o que está na lei ou o que está na norma. Então, ela tem que me indenizar. Outra situação. Vamos, então, isso aí decorre do ato ilícito. Vamos para o ato lícito. O município resolve fazer, perto da minha casa, um parque. E realmente fez. O que aconteceu? Valorizou meu imóvel. Então, ele tem direito de cobrar um IPTU a mais por essa melhoria. Então, o IPTU que eu pagava o ano passado, com o parque, aumentou 20%. Ela entende a justificativa do aumento do IPTU é que houve uma melhoria. Se houve uma melhoria, ele vai me cobrar mais. Ótimo. Só que ao invés dele fazer um parque, foi um cemitério. Ele construiu ali um cemitério. Ora, pelo princípio da isonomia, se fizer um parque, melhorou, justifica aumentar o IPTU. E se fizer um cemitério ou um aterro sanitário do lado da minha casa, perto da minha casa, melhorou? Não, piorou, né? Vai desvalorizar meu imóvel. Então, eu teria direito de ter a redução desse IPTU, cujo fundamento desse pedido é o princípio da isonomia. Se melhorasse, pagaria mais. Se piora, então eu tenho que pagar menos o IPTU, porque desvalorizou meu imóvel. Imagina um presídio ali perto ali no Recanto do Sol, quando foi construído perto daquelas casas ali, né? E aí eu teria como pedir essa redução com fundamento no princípio da isonomia e da responsabilidade civil. Ou seja, responsabilidade civil é uma indenização que não é só, eu quero que vocês entendam, interpretação e hermenêutica disso aí, não é só porque tem que me dar o dinheiro, mas ele tem que me indenizar pecuniariamente, inclusive no desconto do que eu pagaria. Então, o ato de descontar aí é uma indenização, porque houve aí um aumento da minha capacidade financeira quando eu tive o desconto disso aí, uma forma de indenização. Então, veja bem, a responsabilidade civil ela não decorre só do ato ilícito, ela decorre de um ato lícito. É errado o município fazer do lado da minha casa um cemitério? Não. Ele pode fazer? Pode. Por quê? Porque, a princípio, tudo que a administração faz, ela faz em bem comum, visando o bem comum, né? Então, se ela está fazendo a finalidade ao bem comum, quando houver um conflito entre o interesse particular e o interesse público, prevalece o interesse público. Então, mesmo que eu não concorde com a construção desse cemitério, não posso fazer nada. Se não tem outro lugar para construir, prevalece o interesse público, vai ter o cemitério ali, mesmo que eu não queira. Enfim, resumidamente, é isso. Bom, e aí tem 2 artigos que a gente vai começar falando deles, fazendo um paralelo entre eles, que vão fundamentar a responsabilidade civil no Código Civil. O primeiro artigo, e que vocês já estudaram, né, em direito, em negócios jurídicos, é o artigo 186. Eu vou ler esse artigo para fazer uma comparação dele com o 927, para a gente começar a falar aqui desses requisitos da responsabilidade civil. Veja bem, ele diz assim, 186 do Código Civil: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. Então, o artigo 186 está dizendo da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito. E quando ela fala por ação ou omissão, ela fala de dois tipos de responsabilidade civil, por ato comissivo ou omissivo. Então, comissivo é quando a pessoa age, omissivo quando ela deixa de fazer, que seria por omissão. Veja bem, ele usa a palavra negligência ou imprudência, causar dano a outro. Quando a gente fala de negligência e imprudência, estamos falando de culpa. Então, ela está tratando aqui da responsabilidade civil com culpa. A responsabilidade civil que decorre de culpa, ela é chamada de subjetiva. Ou seja, eu tenho que provar que o agente agressor agiu com imperícia, imprudência ou negligência, certo? Então, esse indivíduo que age com ato comissivo, omissivo, por culpa, e ele viola direitos de outra pessoa, causando-lhe dano, que é outro requisito. O dano, ele incorre em responsabilidade civil. Então, o artigo 86 cuida da responsabilidade civil subjetiva. Quais são os elementos? O que é que eu tenho que provar na responsabilidade civil subjetiva, cujos requisitos estão aqui dentro do artigo 86? Eu tenho que provar que houve uma conduta, né? Aquele que por ação ou omissão, essa conduta é comissiva ou omissiva, dano, causou dano, causar dano a outrem, nexo, tem que ter uma ligação entre essa conduta e esse dano, porque se esse dano causado não tem relação com essa conduta, eu não tenho a responsabilidade civil, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, professor, como assim? Por exemplo, o carro de trás bateu no meu carro, mas ele bateu porque o caminhão que rodou na pista bateu no outro carro que foi batendo até chegar em mim, certo? Então, houve aí o engavetamento. Na verdade, são 5 carros que bateram, um foi batendo atrás do outro, e o carro que bateu atrás de mim foi porque o caminhão que deu causa a isso. A pergunta é, qual é o nexo? Esse dano causado no meu carro, essa conduta de quem bateu, a responsabilidade de quem bateu no meu carro ou do caminhão, que foi o primeiro que causou tudo isso? Olha, veja bem o que é o nexo. Voltando. Então, eu tenho que provar conduta, dano, nexo, que são os elementos que estão no artigo 86. E nesse caso, que eu tenho que provar negligência ou imprudência, eu tenho aqui a culpa ou dolo, tá? Essa responsabilidade que eu tenho que provar, a questão palavra-chave, provar, conduta, dano, nexo, culpa ou dolo, é chamada de subjetiva. No direito civil, não faz diferença pecuniariamente se a pessoa agiu com culpa ou dolo, a princípio. Ela não vai fazer diferença nesse critério dessa avaliação, porque ela vai incorrer na indenização da mesma forma, tá? Pessoal, eu tenho aqui 1 minuto e 14 segundos. Então, se terminar, aí a gente retoma na próxima aula. E o terceiro momento da nossa aula é a videoaula que eu vou postar hoje à tarde sobre responsabilidade civil, tá? Que eu vou terminar de fazer o vídeo na hora que a gente terminar a nossa aula aqui. Bom, então esses elementos aí, requisitos, estão no artigo 86, que trata da responsabilidade civil subjetiva, repetindo. Preciso provar conduta, dano, nexo, culpa, dolo. E já que estamos falando de nexo, pense aí na solução desse caso que eu dei do engavetamento. Quem seria responsável por conta do nexo? Essa vítima que teve o carro albarroado, né? Bateram no meu carro, mas quem bateu foi esse fulano que decorreu do engavetamento. Quem teria nexo? Contra quem eu deveria entrar com a ação? Vamos lá para o artigo 927 do Código Civil. 927 já cuida da responsabilidade civil objetiva. Por que ela é objetiva? Eu não preciso provar culpa ou dolo. Aqui eu só provo conduta,